Nós tivemos ontem já uma situação bastante complicada, né? O Paulo Guedes admitiu publicamente que poderia fazer ali, dar uma mexida, né? Uma alargada no teto de gastos, né? Esse teto, pelo visto, é um teto de uma cabana, não, de uma... como é que chama? É uma cabana de acampamento, né? Aquela cabana de acampamento, uma barraca de acampamento, não é um teto de sólido, né? De alvenaria, com toda a estrutura, né? Não, é um teto de nylon, muito provavelmente, porque eles estão conseguindo esticar o teto, rasgar o teto. Olha, realmente é uma situação complicada. Desde ontem, já no mercado, no mercado internacional, todas as projeções já eram as piores possíveis. A Bolsa abriu em queda, foi o dia inteiro assim, derrota total, o dólar disparando. E aí eles tiveram uma ideia brilhante, né, para pagar os R$ 400. Por quê? É preciso que vocês entendam, primeiramente, a proposta original. A proposta original era você criar um Auxílio Brasil, né, o programa que substitui o Bolsa Família, era você criar ele no valor de R$ 300. Para isso, foi feito umas contas, foram feitas algumas contas e o Ministério da Economia considerou que era necessário aprovar a reforma do imposto de renda e dividendos, tá? E também a PEC dos precatórios. O problema é que a reforma do IR e dividendos, que passou daquele jeitinho acelerado na Câmara, sem discussão, com múltiplas versões, né? Como eu disse ontem, é o engodo, né? O engodo não o engano, né? O rito utilizado pelo Arthur Lira, atropelo e engano, são as duas diretrizes de trabalho do Arthur Lira. Então aprovou correndo, comemorou, só que o Senado olhou o texto lá da reforma e falou, não vai passar aqui não, meu. Aqui não vai passar não, porque isso aqui não tá bom não. E aí bateu o desespero, por quê? Porque o auxílio emergencial está acabando, você não tem um substituto Bolsa Família, não pode renovar o auxílio emergencial, enfim, não tem de onde tirar, não tem espaço para abrir no orçamento, nas despesas, né, nos gastos aí. Então, o que você vai fazer? Eles tiveram uma brilhante ideia, que é mexer no calendário. Abre aí, põe aí, Freitas, para a gente deixar o pessoal atento. Vamos lá, ó. O relator Hugo Mota, ele incluiu essa gambiarra no parecer da PEC dos precatórios, que ainda vai à discussão, está em discussão lá na Câmara, tá? E aí, eles fazendo a mudança que eles estão prevendo aqui, eles conseguem um espaço fiscal de 40 bi de cara, tá? Mas o que eles vão fazer? Eles vão modificar o calendário do cálculo da inflação, que é por aí que você corrige e que você faz a expectativa aqui de gasto. Então, por exemplo, pela proposta do Hugo Mota, que foi negociada e foi uma ideia da turma do Centrão, a regra vai levar em conta o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, acumulado entre janeiro e dezembro, tá? Antes, ele usava o cálculo da inflação acumulada entre julho do ano anterior e junho, né? Dos 12 meses, mas terminando no meio. Então, aqui você agora tem uma situação em que você está fazendo um ajuste no calendário para você abrir esse espaço fiscal. Ô, Freitas, fala para o Timóteo para ele já comparecer aqui, senão ele vai perder a participação aqui, a chance de participar do nosso programa, tá? Então, assim, deixa eu voltar para cá. A gente subiu a matéria da demissão já dos secretários. 4 secretários de economia. Espera aí, a gente já vai tratar dela. Vamos só terminar aqui a explicação. Então, nós temos uma situação em que, olha aqui, ó. Aí acabou saindo do meu cálculo aqui, vamos lá. Você tem, então, essa mudança no calendário, tá?
E, segundo o Hugo Mota, o adiamento no pagamento das sentenças judiciais, que é a previsão lá da PEC dos precatórios, já abrirá um outro espaço fiscal de até 44 bi. Então, a gente tem uma possibilidade de ter, ao fim do dia, uma folga orçamentária de 83 bilhões para bancar o Auxílio Brasil e também ali a compra de vacinas, tá? O Paulo Guedes, como eu disse, ele foi voto vencido. Ele defendia que a revisão nas regras de cálculo do teto deveria ser feita apenas em 2023, depois das eleições. Segundo ele, a melhor alternativa era uma autorização explícita da Constituição para que o governo gastasse até 30 bi fora do teto, o que eles chamam de extrateto. Eles achavam que era melhor fazer através da possibilidade aí de um extrateto. Bom, nós registramos ao longo do dia esta resistência da equipe econômica, do próprio Paulo Guedes, e agora nós temos, enfim, esta decisão que acaba de chegar, e o Timóteo subiu ainda há pouco no site, pode botar na tela, Freitas, que é a queda aí, a saída, né, dos 4 secretários do Ministério da Economia. Pode baixar, Freitas, por favor, que aí tem o nome de cada um e o cargo. Tá aqui, ó. O Bruno Funchal, tá, que é o secretário especial de Tesouro e Orçamento. Gildenora Batista Dantas, não é minha parente, que é a secretária especial adjunta de Tesouro e Orçamento, braço direito dele ali. O Jefferson Bittencourt, secretário do Tesouro Nacional, e o Rafael Araújo, secretário adjunto do Tesouro Nacional, que alegaram questões de ordem pessoal. Mas não tem nada de ordem pessoal. E quem vai explicar isso para a gente é o Antônio Timóteo, que já está comigo aqui no estúdio. Timóteo, boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista. Explica um pouquinho aí o que está acontecendo. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Vamos lá. Cláudio, toda essa polêmica, todo esse problema se dá pela necessidade necessidade do governo de criar um novo programa social. Eles querem turbinar o Bolsa Família e criar o Auxílio Brasil, só que não tem como pagar essa conta. A equipe econômica sempre foi contra qualquer proposta que furasse o teto de gastos, né? O teto de gastos é aquela regra em que você limita o crescimento das despesas públicas à inflação do ano anterior. Então, em 2022, a despesa pública só pode crescer o valor, um percentual correspondente à inflação. E o que acontece? O governo quer, de qualquer jeito, turbinar esse programa social. E, além disso, hoje o Bolsonaro também anunciou uma bolsa caminhoneiro, vai pagar um auxílio para caminhoneiros. Tudo isso de maneira com contrariedade da equipe econômica, porque você não tem de onde tirar dinheiro para pagar essas coisas. Ou você corta a despesa de um lado, ou você não tem condições de fazer isso. E o que o governo queria fazer? Eles queriam uma autorização extraordinária, como foi feito no caso do auxílio emergencial, para que se gastasse fora do teto de gastos 30 bilhões. Isso tivesse descrito de maneira explícita na Constituição Federal. Só que a ala política do governo, capitaneada pelo Ciro Gomes, pelo Ciro Nogueira, pelo Onyx Lorenzoni e pelo Fábio Faria, conseguiram convencer o presidente de que não, que era necessário dar um reajuste grande nesse Auxílio Brasil, né, que vai substituir o Bolsa Família. E os técnicos da equipe econômica não gostaram dessa ideia e que já tinham ameaçado pedir demissão ontem e anteontem, quando essa possibilidade de mudança no teto de gastos foi aventada. A gambiarra que eles fizeram foi o seguinte: mudar o índice, mudar o período em que o índice de correção é calculado para definir aí a inflação que define o reajuste do teto de gastos. Atualmente ela é de julho a junho. Agora, com uma emenda feita ao relatório ali da PEC dos precatórios, eles querem incluir ali que esse reajuste leve em consideração a inflação de janeiro a dezembro. Essa mudança garante um espaço fiscal de 40 bilhões. Somado à mudança proposta pela PEC dos precatórios, que adia o pagamento de sentenças judiciais, você tem um espaço fiscal, o governo vai conseguir um espaço fiscal de 83 bilhões de reais, o que foi considerado um problema gigantesco pelos investidores, que veem nisso o governo abrindo mão da responsabilidade fiscal em prol de um projeto de reeleição. Então tudo isso combinou
para a decisão dos secretários, dos 4 secretários ali que conduzem a parte importante da política fiscal do governo, de pedirem demissão. Então, assim, essas questões de ordem pessoal não existe, é contrariedade com a política adotada pelo governo. O que eles estão fazendo, eles alegam que eles estão apenas fazendo uma adequação de período na correção do teto de gastos. Não é verdade. Isso aí é um furo, eles estão atirando com uma bazuca no teto de gastos e acabando com todo aquele projeto de responsabilidade fiscal e reequilíbrio das contas públicas defendida pelo ministro Paulo Guedes desde antes de Bolsonaro ser eleito. Muito bem. Olha, muita gente aí começou a especular sobre a saída do Paulo Guedes. Sai, não sai? Eu apurei com as minhas fontes mais cedo e ele, por enquanto, não sai, tá? Permanece no cargo, inclusive escrevi aqui um bastidor que está no artigo O Show da Fome e o Limite de Guedes, mostrando justamente qual era o limite de Guedes. E eu apurei já nessas conversas justamente as ameaças que a gente vinha ouvindo dos secretários, né, que poderiam sair caso essa proposta, essa gambiarra fosse admitida. E o ministro não está muito preocupado, não. Ele deixa que cada um siga o seu destino, né? Saíram 4, ele arruma mais 4. O que o pessoal está interessado é na saída dele, especialmente a turma do Centrão, tá? E ele vai ficando, vai ampliando aí a sua tolerância. Ele se considera, vamos dizer assim, uma barragem que está aí cheia de vazamento, mas ele se considera essa barragem do governo na área econômica. Ele está convicto de que se ele sair, vai piorar 10 vezes, porque a ideia, como eu mencionei na abertura do programa, né, em vez de 400, o Fábio Faria, o Onyx Lorenzoni, Ciro Nogueira vão querer botar o auxílio emergencial a R$800. Ou 600, como quer o Lula. Aliás, eu estou desconfiado, né, porque o Lula está lá fazendo as suas postagens, incentivando o Bolsonaro. Eu estou achando que o Lula quer ver o Bolsonaro empichado, preso, em breve. Né? O fato é o seguinte, o Paulo Guedes esteve, toda essa nova articulação, ela começou, já sendo ali trabalhada nos bastidores, saiu aquela matéria das offshores, etc., aquilo já fragilizou o Guedes, aí a Câmara, né, o Congresso, o Senado, Câmara, começaram a aprovar uma série de requerimentos para ouvir o ministro. Inclusive, até o plenário da Câmara ficou de ouvir o ministro. Ele saiu pela tangente, conseguiu adiar a convocação, viajou para os Estados Unidos para participar das conversas do FMI. E nisso, a turma do Centrão ficou livre aqui para fazer a cabeça do Bolsonaro. Não precisa muito esforço para fazer a cabeça do Bolsonaro, não, né? Não tem muita coisa dentro dela mesmo, mas o fato é que eles se reuniram com o Bolsonaro, fizeram uma apresentação dos vídeos, do pessoal catando lixo para comer, desses estudos que saíram recentemente mostrando a ampliação, o avanço da fome, tudo isso é verdade, tá? E convenceram o Bolsonaro de que... Só que o problema é que a preocupação deles não é essa, né? A preocupação deles é com 2022, é com reeleição, é com expectativa de poder, é com manutenção do poder. Então, eles convenceram o Bolsonaro de que, olha, esquece, se você não ampliar, não aumentar o valor dessa bolsa, né, desse Bolsa Família aí, rebatizado, você já perdeu a eleição, você não vai conseguir se reeleger, tá? E não vai conseguir eleger nem um sucessor caso você entenda que não dá mais para você, né? Quer colocar um sucessor, nós já conversamos sobre isso, inclusive, ontem, né, aqui com o Mário, a possibilidade aí do Bolsonaro todo enroscado, se ele sentir que vai perder a eleição, ele tenta uma eleição para um cargo como, sei lá, senador, que é mais fácil de ser eleito, para manter o foro privilegiado, e indica um sucessor, pode ser a Maria Tereza, né, que já circulou o nome dela, pode ser o Tarcísio, pode ser até um dos filhos, vai saber, né?
Ele agora, a gente, inclusive, ainda não tem nem partido, né? Estava negociando com o PP, agora já está negociando com o PL. O fato é o seguinte, eles fizeram justamente uma apresentação, né? O show da fome, e convenceram, então, o Bolsonaro de que tinha que aumentar. O Guedes admitiu isso, mas ele acha que 400 é o limite para ele também. Então, a turma do Centrão já sabe, se é o limite, vamos forçar para ver se ele sai. Né? Vamos testar o limite do Guedes, não o limite do orçamento, porque esse já foi, mas vamos testar também o limite do Guedes. Agora, a expectativa, agora, em função dessa debandada em massa, né, o Timóteo, a expectativa é justamente em relação agora ao destino do Guedes, se isso pode, vamos dizer assim, aumentar a pressão, deixar a situação dele mais frágil, e acabar precipitando a saída dele. Mas, a princípio, mantidas essas condições de temperatura e pressão, esse valor de 400, apesar de toda essa gambiarra, o Guedes ainda está admitindo permanecer no governo. O Timóteo falou da Bolsa Caminhoneiro. Isso realmente é fantástico, né? Porque você está discutindo esse auxílio fura-teto, e aí, de repente, cruza no meio da conversa, aí no meio de todo esse debate, uma ajuda para bancar o diesel dos caminhoneiros. Está muito bonito, né? Quem você acha que vai bancar isso? Quem vai pagar a conta no final? Eu sou revoltado. Não pareço, né? Sou um cara tranquilo, já até o pessoal do chat aqui. Pô, Cláudio, como é que você consegue manter sua paciência? Mas assim, eu sou muito revoltado com esse negócio de você legislar ou governar para pequenos setores, ou para setores da sociedade. Você faz isso quando você arruma ali de aprovar um benefício fiscal para determinados setores econômicos, aí você isenta de pagamento de taxa daqui, de taxa dali para outros, aí você subsidia o combustível para o caminhoneiro, aí você vai criando castas, privilégios para setores da sociedade. Quem paga a conta? Alguém paga a conta, porque a massa de assalariados, de pagadores de impostos, né, que compõem, vamos dizer assim, essa classe média no Brasil, é que arca finalmente com essas despesas. Tem que valer para todo mundo. Eu cresci numa família de 3, com mais 2 irmãos, 3 filhos, né? Meu pai me ensinou o seguinte, falou assim, ou tem para os 3, ou não tem para nenhum. Então, assim, ou você melhora a vida de todo mundo, ou não melhora de ninguém. O que não dá é para ficar governando para setores, tá certo? Agora, mais essa aí, a Bolsa Diesel. Ô Timóteo, isso só aumenta esse risco, né? E deixa... não é só o mercado que está aí desesperado, né? Você cria uma situação em pouco tempo, uma situação de risco fiscal com consequências de aumento da inflação, consequências nefastas, né? É isso mesmo, Cláudio, vamos lá. O mercado abriu hoje em queda de mais de 2%, quando depois de o Guedes ontem dizer que topava flexibilizar o teto de gastos para bancar 30 bilhões extras aí fora do teto. E aí, ao longo do dia, a Bolsa começou a desabar 4% e o dólar chegou a se valorizar mais de 2%, depois que o Bolsonaro, durante uma das suas visitas ao Nordeste, para tentar melhorar sua popularidade e angariar votos na região, anunciar que daria um benefício também de R$400 para os 750 mil caminhoneiros autônomos. Esse anúncio do Bolsonaro pegou de surpresa também os técnicos da equipe econômica e do próprio Ministério de Minas e Energia. A turma do Ministério da Infraestrutura também. Ninguém imaginou que o presidente anunciaria isso, e ninguém sabe como é que esse dinheiro vai ser pago. As estimativas indicam que o governo vai ter um gasto extra de 4 bilhões de reais com esse benefício que está sendo concedido para essa categoria, que promete greve a partir do dia 1º de novembro. Vamos lá, Cláudio.
A Bolsa Caminhoneiro, somada à gambiarra no teto de gastos, aponta para os investidores aquilo que a gente mencionou, que o governo vai abandonar a responsabilidade fiscal, vai enfiar o pé no acelerador para tentar reeleger o Bolsonaro. Vale lembrar também que o presidente disse que vai determinar o fim do regime de bandeiras tarifárias, que a gente está numa bandeira de escassez hídrica, em que o preço da energia está mais caro, e vai voltar para a bandeira verde, onde não há nenhuma cobrança extra. O Bolsonaro ele está acabando com a política econômica brasileira. O tripé macroeconômico tá no chão, que pressupõe responsabilidade fiscal, metas de inflação. A gente não tem mais metas de inflação, e câmbio flutuante. O câmbio só sobe nesse país por causa das barbeiragens fiscais. E aí isso bate na inflação, no preço da energia, e é uma confusão danada. Ninguém sabe o que vai acontecer. Na prática, o que acontece? O Banco Central, nessa situação, é obrigado a subir ainda mais os juros, porque os investidores, para financiar a dívida pública brasileira, para comprar os títulos públicos brasileiros, cobram um prêmio de risco ainda maior, porque o Brasil já deu calote. Então, e você tem uma dívida pública crescente, então vão cobrar mais juros. E, além disso, o remédio para combater a inflação é juros nas alturas. E juros nas alturas reduzem o nível de atividade econômica. As empresas deixam de investir, preferem comprar títulos públicos e deixar o dinheiro ali rendendo. As famílias não tomam empréstimos para consumir ou para fazer seus investimentos na casa própria, porque os juros fica exorbitante. E aí o que acontece? A economia vai para o brejo. A economia deixa de crescer. A gente vai viver um 2022 muito preocupante. As estimativas iniciais eram de crescimento de 2%, agora já se fala em 1,5%. Olha, eu acho que a gente não... ano que vem nós não vamos ter crescimento, a gente pode voltar a ter um ano de estagflação. Ô, Cláudio, a gente não tem juros a 2 dígitos, que é o que o mercado está estimando agora, com esse auxílio fura-teto, com essa gambiarra no teto de gastos e com essa bolsa caminhoneiro, desde 2017. Desde 2017 não temos juros na casa de 2 dígitos. E os juros estavam em 2 dígitos em 2017 porque o Ilan estava na presença do Banco Central, deu um choque de juros, subiu os juros bastante e depois conseguiu levar os juros para patamares bastante historicamente baixos, porque ele conseguiu arrumar ali, ajudar o governo na gestão das contas públicas e baixar a inflação. Agora não, a gestão é totalmente temerária. A gente vai ter juros altos, inflação alta, preço dos combustíveis nas alturas, energia elétrica alta, porque o regime de chuvas ainda não é suficiente para você mudar as bandeiras tarifárias, e ano que vem é um ano de estagflação. A gente não vai ter crescimento e a inflação vai continuar pressionando. Os preços vão continuar nas alturas. É uma situação caótica. Muito bem. Bom, o OCDE já tinha avisado, né? A gente publicou aqui, serão mais 40 anos perdidos, né? Não é mais uma década, agora são décadas, é meio século. Se botar meio século para trás, meio para frente, é um século. Olha, vou falar para vocês, é fácil não. Acabamos de receber aqui mais uma notícia, que o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia também pediu demissão, também entregou seu cargo. Então, olha, o último que sair, apague a luz, tá certo? Obrigado, Timóteo, pela tua participação aqui. Hoje vai ser breve, porque você está com muito trabalho. O Mário Sabino já está pedindo aqui mais detalhes aí, mais bastidores dessa demissão. Então, por favor, já atualize os nossos espectadores no site, né, dos nossos assinantes, com os desdobramentos de toda essa situação. Obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço, Cláudio. Vamos lá, vamos continuar trabalhando. Acompanhem aí as notícias e os desdobramentos no Antagonista.